Olá pessoal, estou aqui novamente com mais um vídeo, com mais dicas para você que quer ser um profissional diferenciado durante o processo seletivo. Vamos lá, a dica de hoje, na verdade, é para tirar dúvida. Muitas pessoas me procuram perguntando isso que eu vou falar agora. Magda, às vezes tem pergunta que o recrutador faz que eu não me sinto confortável em responder. E na verdade eu nem entendo porque ele me pergunta aquilo. Eu acho um pouco sem noção, falta de educação. E aí todo mundo me pergunta, Magda, o que eu faço quando o recrutador, a pessoa que está me entrevistando, tem esse tipo de comportamento, faz esse tipo de pergunta? E aí é que vem a minha resposta que todo mundo se surpreende. Ou seja, existem coisas que são permitidas numa entrevista e tem perguntas que não são permitidas. E aí, você sabe o que fazer nessa hora? Acho que não. Sabe por quê? Porque quando nós somos candidatos, nós acabamos ali se sujeitando àquela situação de entrevista. Então, nós temos em mente que nós estamos na mão do recrutador. Que o que ele perguntar, que o que ele fizer, eu tenho que responder. Afinal de contas, eu quero ser aprovado. Eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo e para aprová-lo e para ser aprovado. E aí é onde entra uma exceção. Existe sim casos que você pode se recusar a responder uma entrevista, a uma pergunta na entrevista. Você sabia disso? Eu acho que não. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos que você pode e deve se recusar a responder certos tipos de perguntas na entrevista. Primeiro, vamos dizer que a gente sempre faz perguntas da vida pessoal da pessoa, porque isso faz parte, a gente quer entender se a pessoa às vezes mora com o pai ou não, se mora sozinho ou não, porque isso sempre diz algo, né? Se eles moram sozinhos, geralmente a gente entende que ele precisa mais do trabalho, precisa mais da questão financeira do que se ele morasse com os pais. Então, algumas perguntas sobre a vida pessoal nós podemos e devemos fazer porque nos ajuda a levantar o seu perfil. Porém, como eu disse, existe um limite e, infelizmente, alguns recrutadores passam desse limite. Vou dar um exemplo de uma pergunta. Então, você está lá na entrevista comigo e eu pergunto, fulano, você mora com seus pais? Você mora sozinho? Ah, não, você responde, eu moro com a minha mãe. Eu falo, e o seu pai? Meu pai não mora porque meus pais são separados, então eu moro só com a minha mãe. E aí eu vou e pergunto, mas por que seus pais se separaram? Veja bem, eu estou passando do limite. O que essa pergunta vai agregar no levantamento de perfil que eu estou fazendo do candidato? Sabe o que é isso? Isso ou é falta de experiência do recrutador, falta de bom senso. Isso, na verdade, até acaba sendo um pouco de falta de educação. Ou é simplesmente uma mera curiosidade do recrutador. E por conta disso, você como candidato, em casos específicos, como eu estou citando aqui, você pode se recusar a responder. E aí você me fala, mas Magda, como é que eu vou falar que eu não vou responder essa pergunta? Você simplesmente vai falar assim, desculpa, mas eu não me sinto confortável em responder sobre esse assunto. Ou, desculpa, eu não me sinto confortável em falar sobre esse assunto. Então, o que vai acontecer imediatamente? O próprio selecionador, ele vai entender que ele já até passou do limite. Fique tranquilo, tá? Isso não vai ser motivo para te reprovar. Claro, um recrutador com maturidade, com experiência, claro, ele não vai te reprovar, porque tudo existe um limite, é uma questão de respeito. E a questão de respeito é para a entrevista. O recrutador, por mais que é ele que está com a vaga em mãos, ele deve sim respeitar. Existe um limite. Então, toda vez que vier uma pergunta que você entende que ela está passando do limite, que ela pode ser
uma curiosidade, você simplesmente fale essa frase que eu te falei. Desculpa, mas eu não me sinto confortável em falar desse assunto. Desculpa, mas eu gostaria de não tocar nesse assunto. Então você vai responder com toda a educação, com toda a gentileza, e na hora a recrutadora vai mudar ali de pergunta, vai ficar tudo bem. Fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Mas é muito importante sabermos que não é porque somos candidatos que o recrutador pode tudo, não pode avançar e fazer perguntas por conta que aquilo não agrega na sua avaliação de perfil, profissional, comportamental. Isso não pode, tá bom? Quando ela for muito evasiva, querer saber detalhes de às vezes, ai, por que seus pais brigaram? Ai, por que você tá morando sozinho? Ai, por que não sei o que? Quando for muito evasivo, quando a pessoa for entrar muito no detalhe do detalhe, isso você mesmo vai perceber que isso não está fazendo a diferença na entrevista. Isso não faz parte da avaliação, tá bom? Então fique tranquilo a partir de hoje para se recusar a responder uma pergunta. Claro, desde que você entenda que ela é muito evasiva, que ela realmente vai entrar no assunto, ali num tema da sua vida que realmente não faz sentido na entrevista. Fique à vontade a partir de hoje para se recusar usando essa minha dica, tá bom? Eu desejo boa sorte nas suas entrevistas e se você quiser que eu fale sobre alguma temática, sobre carreira, sobre processo seletivo, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo para tirar sua dúvida. Um beijo, até mais!